Bom, pessoas, pêndulos. Pêndulos. Primeiro você tem que entender o que é um pêndulo, né? Pra depois você pensar nos tipos, nas formas de pêndulo. Vai, Gabi. Essa semana a prova, né? Sexta-feira. Certo? Vai cair sim, tá? Isso aqui é frente A. Bom, então pêndulos, o entendimento do que eles são vai te possibilitar entender melhor os movimentos que eles fazem, tá? Então, qualquer corpo que faça um movimento pendular é um corpo que realiza uma oscilação. Tudo bem? Então, movimentos oscilatórios que você conhece: pêndulo, movimento circular, ondas, molas. Todos esses sistemas são sistemas oscilatórios. Dependem de frequências, dependem de períodos. Ok? Portanto, você tem aí sempre as ações dos corpos pendulares relacionados com o número de vezes que eles realizam aquela ação e no intervalo de tempo em que aquela ação é realizada. Então, para isso, a gente divide pêndulos em dois sistemas, um sistema simples e um sistema cônico, ok? A diferença dos dois é porque o movimento pendular, primeiro, ele sempre depende de uma corda inextensível e ele depende dessa oscilação. Quando a gente pega essas duas características e analisa, bom, eu tenho dois jeitos de eu oscilar um corpo com uma corda inextensível. Pode ser assim ou pode ser assim. Tudo bem? Então, a gente fala que assim, ó, é uma oscilação no eixo vertical, porque ele sobe e desce na vertical, e assim é um movimento no plano horizontal, faz uma sombra lá no chão. Então, a diferença entre os dois é que a primeira diferença entre os dois é que o pêndulo simples pressupõe uma oscilação na vertical e o pêndulo cônico pressupõe uma oscilação na horizontal. A diferença entre os dois, primeiro visualmente, né? Ficou clara, gente? Se eu olhar o desenho aqui, ó, é lá em cima. Eu vou desenhar os dois ainda, mas quando eu for explicar as características principais deles. Ó, um é aqui e o outro é no chão, tá vendo? Tridimensional. Formando um cone, né? Se tiver dificuldade de lembrar disso, pense em qual deles forma um cone, tá? Então, vamos deixar essas duas principais características aqui separadinhas, tá? Em relação à oscilação. Bom, tem alguma outra característica que é importante a gente saber? Tem sim. Todo pêndulo que parte de um movimento que ele está esticadinho, seja assim ou seja assim, né? Esses movimentos, eles fazem ângulos com a vertical. Então, sempre eu vou ter uma corda esticada, eu vou ter que deslocar o pêndulo, tanto para ele fazer isso aqui, quanto para ele fazer isso aqui. Então, eu tenho uma angulação com a minha reta vertical, tudo bem? O que eu vou falar só vai ser válido com essa condição, que vem agora, tá? O pêndulo simples, ele só funciona nas condições que eu disser, tá? Caso o ângulo θ, o ângulo com a horizontal, ou desculpa, com a vertical, seja menor ou igual a 15 graus. Tudo bem? Esse cara aqui, o θ, pode assumir quaisquer valores maior do que zero. Então, esse aqui tem essa condiçãozinha, e o de baixo não possui condição. Funciona para quaisquer análises de ângulo que eu fizer, que só funciona para ângulos menores ou iguais a 15. Tudo bem, gente? Vocês entenderam a questão do ângulo com a vertical? Tá, porque é uma questão mais de visualização, né? Bom, agora, separando os dois, e por isso que eu coloquei numerado, vou colocar numerado aqui, ó. Primeiro pêndulo. Quais são as características desse nosso primeiro pêndulo? Né?
Já falamos as características mais conceituais. Parte mais matemática agora, né? Então, imagina que aqui eu tenho uma superfície horizontal. Pode ser um teto, tá? Pode ser o que você quiser. E aí, eu tinha um corpo pendurado assim, ó. Ó. Aqui. Ele estava assim. Agora eu vou tirá-lo do seu movimento, do seu estado de equilíbrio, ok? Tirando ele do estado de equilíbrio. Eu vou tirar ele daqui, eu vou arrastá-lo aqui para cima. Qual a condição de não mudar o tamanho do fio? Então, arrastando ele lá para cima, ele vai ficar assim, né? Só trocar o tipo aqui. Ó. Então, a ideia é que a partir daqui, ele comece seu movimento pendular. Então, ele faz um movimento barriguinha, né? Movimento barriguinha aqui, ó. Ó. Aí você pode se questionar o seguinte: até onde que ele vai, né? Porque assim, quando eu desloquei ele da posição vertical lá para cima, eu vou soltar. A partir do momento que eu solto, eu vou ter alguns vetores aqui que são importantes na sua análise. O primeiro deles é o vetor velocidade. Aqui, ó. É o primeiro que você tem que pensar, tá? O vetor velocidade aqui, ó, primeiro, é um movimento circular. Então, o meu vetor velocidade ele é tangente à trajetória sempre, tá? Aí entra toda aquela cinemática vetorial. Existe uma aceleração que altera o módulo, existe uma que altera a direção e sentido do vetor. Uma é a tangencial, outra é a centrípeta. Vai entrar isso aqui também. O que você tem que analisar bastante ali, com bastante cuidado, é se o movimento pendular tem aceleração ou não. Ok? Se o movimento pendular tiver aceleração, concorda comigo que o módulo da velocidade ele reduz? Ó, a velocidade aqui é zero. Quando eu solto, o vetor velocidade vai crescendo até o momento em que o cara chega ali embaixo, né? Ó. No ponto mais baixo da trajetória, eu posso falar que a minha velocidade aqui, ó, é máxima. E aqui no começo, no momento que eu solto é zero, eu estou pressupondo já algum movimento aqui, tá, gente? E aí o cara, ele vai começar a subir. No momento que ele começa a subir, o vetor aceleração, que antes apontava junto, ó, o vetor aceleração estava junto, né? Com a aceleração tangencial. Tava junto. E esse cara é sempre constante, né? A partir do momento que esse cara começa a subir, ele vai vir parar num ponto aqui. Primeiro, com as seguintes características aqui, ó. Nossa, fiz muito grande, né, esse corpo. Bem menorzinho. Esse cara, ele tem que necessariamente chegar aqui e parar, porque ele partiu do repouso. Ou seja, no momento que ele volta, ele tem que ter o mesmo módulo da velocidade, porém no sentido oposto ao que ele tinha. Tudo bem? Então, é aqui, né? Tem que ter o mesmo módulo, esse cara aqui, ó. Do V0 que eu tinha lá, porém em sentido oposto. E o vetor aceleração, ele também está apontando contra, né? A partir do momento que eu saio da posição vertical, meu vetor velocidade já aponta contra a minha velocidade, porque ele vai reduzir minha velocidade. Cheguei lá em cima, velocidade vai apontar para cá, ela é zero, né? Na hora que ele volta, a velocidade aponta para cá,
Aceleração também. Vetor aceleração. Está no ponto mais baixo, o vetor aceleração inverte. E a velocidade vai reduzindo, reduzindo. Parou. E esse movimento se repete. Claro, com a condição de que o ângulo θ esteja ali, né? Dentro do padrão estabelecido. Pessoal, alguma dúvida com o pêndulo simples até aqui? Não? Características da cinemática vetorial e das leis de Newton vão entrar aqui. Então, análise com peso, tração, força centrípeta vai aparecer. Velocidade vetorial, aceleração vetorial tem que saber também, tá? Então, você pode ter a abordagem cinemática, a abordagem com leis de Newton e a abordagem do cálculo do período, né? O período do pêndulo simples é dado por 2π, raiz de quem? Raiz de quem? Raiz de L sobre G. Quem é o seu L? O seu L não é nada mais, nada menos do que o comprimento do seu fio, né? Então, o L é o comprimento do fio que não muda. Para o movimento circular, o comprimento L é o raio da trajetória e aonde o fio está preso é o centro do movimento circular. Certo? Pode perguntar, Giovana. Na terceira posição aqui, onde vai estar a aceleração? A aceleração aqui é 0. Se ele está parado, a aceleração é 0. Quando ele começa a se movimentar, a aceleração aponta junto com a velocidade de forma constante, né? Aceleração tangencial. Aqui, ó. Tudo bem? Bom, então aqui é o que a gente tem como cuidado, Igor. O movimento chamado de movimento retardado é quando eu tenho uma desaceleração. A desaceleração ela retarda o movimento do corpo. Isso acontece quando o corpo vem de um lado, passa pelo ponto mais baixo e vai para o outro lado. Quando ele começa a subir, a aceleração aponta para o outro lado e aí o movimento é retardado. Na descida é acelerado, subida é retardado. Acelera, retarda. É assim que é o movimento pendular. Esse T não é de tração. Esse T aqui é de período. Veja que eu não representei com vetor aqui em cima. Beleza? Bom, período sempre dado em segundos, né? Vou até colocar aqui. Aí você tem que tomar muito cuidado aqui. Quando que isso aqui é válido? Quando o ângulo é menor que 15. Ok. Então, o ângulo sendo menor que 15, esse período ele é calculável assim? Sim. Dá exato? Não. Tem uma diferença de, eu acho que 0,5%. É mínima. É mínima do valor real, né? Provado em laboratório. Mas pode usar essa aproximação. O que você tem que prestar atenção é corpo, ele está começando o movimento aqui. Então ele vai e volta. Este é o tempo que você chama de período. Uma oscilação é ir e voltar. Não é só uma ida. É uma ida e uma volta. Ok? Assim como uma onda. Uma crista, um vale, começou de novo. Crista, vale, começou de novo. Então toma cuidado com isso. Porque ter um período é voltar à sua posição de origem quando você começou a analisar. Tá? Esse é o tempo que você tem que calcular. Claro, com as seguintes condições, né? De unidade de medida aqui. Para que aquele tempo esteja em segundos, aquele tempo ali, o seu L ele deve ter unidade de metros, tá bom? Então o L aqui, ó, unidade de metros. E o seu G aqui, a unidade metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? 2π é 2π. É número. E esse cara vai estar em segundo. Ah, mas e se eu precisar calcular a frequência? Primeiro você calcula o período, porque aí você tem que recordar que frequência é o inverso do período. Então calcula isso aqui primeiro. Não vai me jogar essa equação aqui embaixo para você errar. Não vai me fazer isso. Calcula primeiro só o período.
depois foca só na frequência. E sempre se recorde da unidade de medida de frequência, que é Hertz, ok? Hz. Ah, mas pode estar em RPM? Não, porque você não está rotacionando, tá? Mas se tiver, RPM é rotação por minuto, de boa. Tudo bem, gente? Sim. Pêndulo simples é o que tem mais informação. Vamos ver o segundo, que é o pêndulo cônico. Bom, o pêndulo cônico ele vai ter basicamente os mesmos princípios, tá? Você entendeu o simples, você entende o cônico. A diferença é só a perspectiva que você tem que ter do movimento. Então você tem aqui. Eu vou... deixa eu ver uma coisa, tá muito ruim aqui, ó, a ponta. Vou ter que mudar aqui a caneta. Rapidinho, gente. Pronto. Ó. Pêndulo cônico ele vai ser representado da seguinte forma. Também um fio inextensível, que ele vai ser tirado da posição vertical. O nosso corpo, ele vai vir aqui, ó. Tá bom? Desloquei ele da posição vertical. Aí agora que a mágica acontece, né? Deixa eu pegar isso aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou aumentar para eu poder traçar a trajetória do meu pêndulo. Tá bom? Até que tá bom, né? Até que tá bom. Ó, como o movimento oscilatório aqui é necessariamente na horizontal, você tem que traçar essa trajetória com pontilhadinho para você não se perder, tá? Então, eu costumo sempre fazer isso daqui no pontilhado. Ó. Fiz um pontilhado. O que eu vou me ater aqui? Esse movimento na horizontal ele vai depender de algumas outras variáveis, tá? Primeiro, isso aqui continua sendo o comprimento do fio. Então, isso não deixou de ser o L. Só que deixou de ser o raio, né? Do movimento. Essa é a grande sacada que a galera costuma confundir aqui. O seu L, ele não deixou de estar aqui. Mas ele deixou de ser o raio do movimento, porque o seu movimento não é mais na vertical, é na horizontal. Então você vai ter que traçar um pontilhado até o centro da circunferência que corresponde à sua trajetória. Ó, vim no pontilhado. Por quê? Porque aí eu consigo olhar qual é realmente o raio do movimento. E eu consigo perceber que o raio do movimento é dado por isso aqui, ó. Rzinho. Coloca um R minúsculo, para você não se confundir, caso você chame esse aqui de raio maiúsculo, tá? Meu ângulo θ tá aqui, beleza? Aqui faz 90, né? Tudo bem? Se você quiser, você pode desenhar isso aqui em outra perspectiva também, para que essa ideia fique clara. Você pode jogar, por exemplo, deixa eu diminuir isso aqui. Fazer uma circunferência aqui do mesmo tamanho. Você pode jogar o corpo quando ele estiver aqui, por exemplo, ó. E aí, quando o corpo estiver aqui, o que vai acontecer? A mesma coisa. A diferença é a perspectiva do seu desenho, ó. Só para você não se confundir, né? Isso aqui, ó, por mais que pareça menor, não é. Isso aqui continua sendo o seu raio. Tudo bem? E aí, o seu traçado tá aqui, né? Ó. A diferença é que tá mais próximo de você, mas continua sendo 90 graus, né? Ó. Então, e ali continua sendo o comprimento do fio. A análise é a mesma. Você vai ter que dar o vetor velocidade, o vetor aceleração. A diferença é que é mais fácil de marcar até aqui no pêndulo cônico, ó. Se eu precisasse marcar a aceleração centrípeta aqui, ela tem que apontar para o centro do movimento, né? Ela aponta assim, né? Ó. Aceleração centrípeta, tá vendo? Aqui, ó. Aceleração centrípeta para cá. Para cá. Aceleração tangencial, né? Para cá, ó. Cá.
E aí o corpo vai se movimentando, né? Vetor velocidade, sempre tangente. Que é aceleração tangencial, vetor velocidade também tangente à trajetória, né? Ó. Tá vendo? Sempre do mesmo jeito, galera. Sempre do mesmo jeito, ó. V, V. Então, a análise é essa. O que você vai ter, o que você tem que calcular aqui de novo? Pode entrar a lei de Newton, pode entrar cinemática vetorial, mas é mais comum que seja pedido o período mesmo, né? Então, o período é calculado como 2π, aí vai ter uma raiz aqui também. Só que a raiz aqui muda um pouquinho. Ela é raiz de L, cosseno de θ, sendo θ o ângulo com a vertical, sobre G. Pronto, tá aqui. Mesmas unidades de medida, mesmo cálculo, que é o período. Precisou calcular a frequência? Mesma coisa, 1 sobre t. De boa. Mesma coisinha. Tudo bem, gente? Foi aí o conceito de pêndulo, movimentos pendulares? Dúvidas, comentários, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá. Posso apagar? A Cabral quer anotar alguma coisa na lousa. Pode anotar, Cabral. Vai lá. Fica à vontade. Ah, foi sem querer? Ah, filha. A Cabral tá digitando com a cabeça no teclado, né? Apertando todos os botões. Belezinha. Vou apagar. Se a Sara falou que pode apagar, é porque pode apagar, né, mano? É porque todo mundo já copiou. Que a Sara é a pessoa mais lenta que eu já vi na vida. Criança lá do 7º ano copia mais rápido que ela. Impressionante. Emerson, vi que agora você apoia a Terra plana. Oxi, tá louco? Acabou com a minha vida. De nada, Giovana Cabral, pela consideração. Ô, Igor, que papo é esse, cara? Falar que eu apoio a Terra plana, você tá doido? Oxi. Um pernilongo aqui. Eu apoio a Terra Pizza. Se a Terra fosse de pizza, ia ser bom, né? Bom, gente, eu não sei que história é essa que vocês estão falando, tá? Mas o terraplanismo, eu repudio o terraplanismo. Vocês estão ficando louco. Vocês estão ficando maluco, tá? Estão ficando maluco. Enfim, vou usar esses 5 minutos só para dar uma passada rápida. Onde você tem que tomar cuidado nos exercícios. Tá bom? O que foi, Ana? O que você tá falando, filha? Ignorei, mano. Ignorei, não tem nada a ver com a matéria, vocês estão me zoando. Tô só ignorando vocês. É que você tinha postado um stories. Ah, tá. Aquela lá era a prima da minha namorada, a Nani. A gente tava ouvindo uma música que falava lá que a Terra era plana. Aí ela fez um vídeo pra me irritar, né? Aí eu falei, você tá maluca? Tá maluca? Não foi só isso, só. Mas em nenhum momento eu disse que eu apoio a Terra plana. É que a Terra, na verdade, é o Yuri. Olha o Murilo brisado. Não, eu nem tinha visto que a Cabral falou a... que não podia apagar. Mas a galera tirou print aí. Pode encaminhar no nosso grupo lá, pessoal. Rápido, que a gente tem pouco tempo. Presta atenção. Vamos supor que você tem uma análise dentro de um pêndulo simples, ok? Dentro de um pêndulo simples. Então eu vou colocar. Deixa eu colocar a outra caneta aqui.
Ó, imagina um corpo com um movimento pendular simples. Depois eu vou fazer o cônico também. Putz, como eu odeio esse negócio do cisco aqui descendo, cara. Pronto. Ó, então imaginou um pêndulo simples aqui, pendurou o corpo, e aqui começa a sua análise. Se a sua análise for, por leis de Newton, for vetorial, ele pode pedir algumas coisas, por exemplo, a tração, a massa do corpo, ou até o próprio peso ele pode pedir a velocidade. Como que você vai pensar isso? Assim, ó, primeiro, percebeu que a variável pedida é dentro das leis de Newton, você vai começar a desenhar as forças. Então, o peso está aqui, ok? Outro vetor, por exemplo, a tração aqui, e não tem mais nada, né? Aí o que você vai fazer? Você vai tirar da figura esses dois caras, então vai ficar assim, né? Vetor tração aqui, ó. Soma o vetor peso, ele vai vir aqui, certo? E aí você vai ver que a sua força resultante tá aqui, né? Ó, tá aqui. Ok? O ângulo, ele vai estar aqui. Ele tá aqui, né? Entre a tração e o peso, porque é com a vertical, né? Aí aqui, pessoal, é o seguinte, o cara pediu tração, você vai usar uma relação trigonométrica que usa hipotenusa. Ou seja, você vai usar o seno ou cosseno. Você sabe quem é essa força resultante? Não. A força resultante não é o cateto oposto, então nem usa seno. Vai direto no cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Se você tiver o ângulo e o peso, você acha o T. Tá vendo? Então, é brincar com isso. Ah, mas o cara pediu o raio do movimento. O cara pediu o raio do movimento. E galera, o raio do movimento não é o comprimento do fio. Então, com certeza, você vai ter que pensar na abordagem pelo período, ó. L sobre G sendo L o raio. Sacou? Então, é assim que você tem que interpretar. Vamos lá, pêndulo cônico. Foi lá, olhou o movimento pendular, viu que a oscilação é na horizontal. Então você viu que a oscilação está aqui, né? Ó. Beleza, a oscilação está aqui, tranquilo. Você muitas vezes não está desenhado, hein? Então você muitas vezes vai traçar essa, essa reta de orientação aqui vertical. O ângulo vai estar aqui. Aqui é o raio do movimento. Aqui é o comprimento do fio, ok? Se você vier e desenhar as forças de novo, você vai ver que se repete. Aqui vai ter tração. Aqui vai ter peso. Qual que é a grande diferença de lá do simples para o cônico aqui nas leis de Newton? Quando você para e faz a soma vetorial, olha o que você consegue perceber, ó. Ó. Aqui. Peraí que eu já vou traçar as flechinhas, ó. Aqui. Aqui. Aqui é a tração, aqui é o peso. Olha o que você consegue perceber. A sua força resultante, ela vai estar assim, né? Certo? Só que, olha para onde ela aponta. Em qualquer lugar da trajetória, ela vai apontar para o centro. Isso significa que ela é a força resultante do movimento circular, ela é a força resultante centrípeta. Então agora a relação seno não é tão interessante, porque muitas vezes aqui ele não vai pedir atração. Você vai usar a relação o que aqui? Tangente, porque peso e força centrípeta sabe calcular. Que a tangente de θ vai ser força centrípeta sobre peso. Aí vai ficar mv quadrado sobre r dividido por mg. Tá vendo? Então, você consegue as relações pelas leis de Newton assim também. Cuidado que esse R aqui é o Rzinho, né? Tudo bem, gente? Entenderam o que eu quis dizer com como você vai abordar as questões? Sim? Legal. Versão. Giovana Cabral, posso apagar? Não? Tá bom.
Pronto, boa. Pessoal, então é isso. Pode perguntar, antes de eu tirar. Não, foi o que eu falei para você, Giovana. A única coisa que tem que tomar cuidado. O L é o comprimento do fio. O raio do movimento tem a ver com o movimento na horizontal, no chão. Então o raio é o Rzinho. Até coloquei do lado aqui. Aqui, ó. É o Rzinho. Esse Rzão é esse Rzinho aqui, ó. É o raio da abertura. Só no pêndulo simples que o L é o raio. Giovana? Ah, boa. Boa! Filha, cuidado, hein? Galera, então é isso. Abram as câmeras aí. A gente fazer a chamada. Se todos abrirem junto, eu consigo ver mais rápido. E aí eu consigo liberar vocês mais rápido. Vamos lá. Bom, Ana Carolina já vi. Gabriela também. O Gabriel não tá? Então, peraí que o Gabriel já faltou. Giovana Cabral tá aí. A Nunes está lá. Beleza. Cabral aqui. Tranquilo. Raso também. Giovana Nunes já foi. Igão. Tá ali. A Júlia tá aqui. Luana tá aí? A Luana não, né? Luana não está. Murilo. Cadê o Murilo? Nathalie, já vi. Raíssa também. Filha, você tá aí, Raíssa? Olha só, você tá sumida, filha. Não suma, filha. Vem com Tô nada, nós. tô sempre aqui. Mentirosa. 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 Olha a Sara ali. Oi, Sara. Bem. Só faltou, então, Gabriel e a Luana. Cadê o Murilo? Caiu? Só falar da Terra plana, ele saiu fora, né? Beleza. Pessoal, então é isso, tá? A gente se vê agora daqui 2 aulas, é isso? A gente se vê hoje ainda, né? Até mais, hein? Tô liberados pro intervalinho de vocês. Beijo. Falou.